Olá pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Sérgio Cacciola e hoje eu venho com mais uma videoaula para falarmos um pouquinho sobre o teorema da superposição. Tá? É uma matéria dentro da análise de circuitos e nós vamos aprender mais essa técnica de como calcular os circuitos e tornar a nossa vida um pouco mais fácil, ok? Segura aí, venha comigo! Muito bem, então vamos lá? Hoje vamos falar sobre o teorema da superposição. O que diz esse teorema? Esse teorema consiste basicamente em afirmar que se um circuito linear possui diversas fontes de alimentação, lembrando, fonte de alimentação é toda e qualquer fonte de tensão ou corrente que possa existir no circuito a ser analisado. Continuando, então a saída total desse circuito, tá? Ou seja, o valor de tensão e corrente em um determinado ponto do circuito que você está analisando, será igual à soma das saídas correspondentes a cada um dos cálculos que você fez. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: imagine que nós tenhamos este circuito composto aqui por 3 malhas, não é mesmo? Onde eu tenho 3 fontes, sendo 2 fontes de tensão, V1 com valor de 10 volts e V2 com valor de 20 volts. E eu tenho aqui uma I1 com valor de 1 ampere. Muito bem, como saber, por exemplo, qual a tensão, a queda de tensão e a corrente que vai fluir sobre este resistor R1 de 2K? Pois bem, o teorema da superposição vem aí para facilitar um pouco isso. Essa análise, ela é uma análise bastante simples, no entanto, ela é bastante cheia de cálculos, tá? Então a matemática é quem vai imperar um pouco nesta resolução toda. Então, em primeiro lugar, o que temos que fazer para resolver esse circuito aqui, para resolver essa questão com o teorema da superposição? Nós temos que calcular cada circuito e a relação, ou em relação, à fonte em questão. Aqui, por exemplo, nós temos 3 fontes diferentes, vamos fazer 3 circuitos e, consequentemente, 3 análises. Ok? Então vamos lá, vamos começar com o que eu chamei de circuito 1, que seria o impacto que tem, ou a influência da V1, a fonte de 10 volts, tá? Nas fontes de amperagem, nas fontes de corrente, nós vamos simplesmente eliminá-la e deixar o circuito em aberto. Já nas fontes de tensão, nós temos que eliminar as fontes de tensão sobressalentes e no lugar da fonte colocamos um fio, colocamos um curto. Então o circuito para análise com vista em V1 vai ficar exatamente como este circuito que eu acabei de colocar aqui embaixo. Veja aqui. Nós temos a fonte V1, no lugar da fonte de corrente um circuito aberto, e no lugar da outra fonte, a V2, a de 20 volts, um curto, a fonte fora e um curto no lugar dela. Com isso, vamos fazer uma análise rápida. Eu não quero perder muito tempo em análise do circuito, porque analisar circuito acho que todos nós já sabemos, não é mesmo? Então eu vou fazer algo um pouco mais sucinto aqui, apenas para demonstrar como funciona a superposição, ok? Então eu tenho aqui, vamos analisar com base nessa fonte, eu tenho 2 resistores de 8K, de 8.000 ohms, em paralelo. Molezinha resolver esses 2 resistores paralelo, porque eles são de mesmo valor. E como sabemos, quando temos 2 resistores de mesmo valor ligado em paralelo, a resultante, a equivalente desses 2 resistores é exatamente a metade do seu valor. Então aqui, 8.000 ohms ou 8 kΩ, com 8 kΩ resulta em 4K, 4 kΩ, que vai estar, por sua vez, ligado em série com 2K. Então são 4 com 2 são 6, e ligado em série com mais 2, porque em série esse circuito está aberto, não circulará nem corrente nem tensão aqui, tá certo? Então nós temos 4 com 2, 6, com 2, 8, 8K. Muito bem, sabendo-se que o resistor equivalente disso é de 8K, vou até escrever aqui, vamos escrever aqui, é igual a 8K ohms. A lei de Ohm nos garante um cálculo muito rápido
eu quero saber qual a corrente em cima disto, é só dividir a tensão pela resistência. Isso quer dizer que o meu I vai ser igual a 10 volts dividido por 8.000 ohms. Então eu tenho 10 volts dividido por 8K, 8.000 ohms, que vai me resultar em 0,0125 amperes. É isso? É isso. Perfeito. Essa é a corrente que vai circular no meu resistor equivalente. Então eu sei que saindo daqui, eu tenho um I igual a 0,00125 amperes. Eu sei que se esse I está vindo para cá, ele é o mesmo I que virá por aqui. Não há divisões, não há coisa alguma. Então eu vou ter 0,0125 ampere passando pelo meu resistor R1. Muito bem. Segundo lei de Ohm, eu sei que se eu quiser saber a queda de tensão em cima de um ponto, de um resistor, ele me fala que a queda de tensão é R vezes I, ou I vezes R, tanto faz. Nesse ponto, eu quero saber a tensão em cima de R1, vai ser igual a corrente de 0,00125, que multiplica o resistor de 2 kΩ, ou seja, 2.000 ohms. A minha queda de tensão em cima de R1 é igual, eu vou fazer na calculadora, vezes 2K. Ok? Vai dar 2,5 volts. Certo? 2,5 volts. Vamos lá, saber o sentido. Bom, se a corrente vem vindo nesse sentido, sabemos que onde ela entra no componente é o positivo e onde ela sai é o negativo. Então, nós temos que a nossa tensão virá neste sentido, a nossa queda de tensão, e o valor dela, neste caso, será de 2,5 volts. Muito bem. Vamos lá, vamos analisar em cima de R4? Não, não há o que analisar em cima de R4, uma vez que ele está desligado, está em aberto. Então, ele não existe para esse circuito. Vamos então, essa corrente continua integralmente passando por R2, que nesse caso é o mesmo valor de R1. Então, não temos nem que fazer cálculo, tá certo? A corrente aqui, sabemos que é 0,00125 volts, desculpe, amperes. Ok. E vamos ter uma queda de tensão no mesmo sentido de 2,5 volts. Quando chegamos a este nó, sabemos, segundo Kirchhoff, na lei de Kirchhoff, que essa corrente irá se dividir e ao se juntar ela será exatamente a mesma, tá ok? Então eu sei que aqui embaixo eu vou ter uma corrente nesse sentido de 0,00125. O que nesse momento nos é meio irrelevante. No entanto, vamos lá. Quanto eu terei em cada lado desse daqui? Pô, aqui eu não vou nem fazer conta, porque se eu tenho uma corrente que vai se dividir, para um lado ele tem uma resistência de 8 kΩ e do outro lado uma resistência de 8 kΩ, está muito claro que a corrente que passará aqui é exatamente a metade, ela vai se dividir em duas partes exatamente iguais. Então eu sei que a corrente em cima de R3 será meus 0,0125, sempre pinga um zero a mais, dividido por 2. Eu sei que irá 625, ou seja, 0,000625 amperes para cá e o mesmo valor neste sentido, em cima de R5, 0,000625 amperes. É o que descerá. Muito bem. Sabemos que ela entra aqui, então é positivo, aqui é negativo. Temos uma queda de tensão aqui no valor desta corrente vezes 8.000 ohms. Então é isso vezes 8K, que vai resultar em 5 volts. E como é exatamente igual,
não preciso nem fazer os cálculos, porque será análogo ao R3, ou seja, terei aqui também 5 volts. Com isso, encerramos exatamente esses cálculos. Isso feito, vamos para o segundo circuito. Ok? Vamos calcular agora o circuito sob influência da fonte de corrente I1. De que maneira fazemos isso? Muito fácil. Vamos habilitar aqui o meu circuito I1 aqui. E vamos fazer esses cálculos aqui. Veja, no lugar das duas fontes eu tenho 2 curtos. Eu vou mudar a cor desses cálculos e vamos fazer em verde. Ok. Então o que temos aqui? Vou fazer rapidamente a resultante de um lado e do outro. Eu vou transformar esse circuito em 2 malhas apenas. Ok? Então eu tenho 8 com 8, 8 em paralelo com 8 em paralelo, eu sei que são 4.000 ohms. Em série com 2 são 6.000 ohms. Então eu sei que esse pedaço vale 6.000 ohms. Vou até anotar aqui. 6K esse pedacinho e 2K no outro pedaço. E aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 5, desculpa, eu tenho 5 aqui. Mas esse eu não preciso calcular. A corrente que passa por ele é total, é toda a corrente que essa fonte fornece. Então eu terei aqui subindo uma corrente de 1 ampere, que vai me gerar uma queda de tensão, que é 1 ampere vezes 5 kΩ. Isso vai dar 5 vezes 1, 5, vai me dar exatamente 5 kV de queda de tensão. Perfeito? Muito bem. Isso posto, sabemos que temos 1 ampere aqui neste nó e que esse 1 ampere vai se dividir. Vai se dividir por uma malha que à direita está tendo 6.000 ohms de resistência e à sua esquerda 2.000 ohms de resistência. Vamos fazer esse cálculo aqui então. O que nós temos ali? Nós teríamos algo mais ou menos assim, ó. Um resistor para cá, outro resistorzinho aqui e outro resistor aqui, ok? Esse resistor aqui nós sabemos que é de 2K, esse resistor é de 5K, que é o meu R4, e esse resistor é o equivalente do lado de lá, que é o de 6K, como eu já havia dito. Aqui eu tenho a minha fonte de 1 ampere, tá? Então, o meu circuito nada mais é do que isto aqui. É mais ou menos o circuito equivalente. Vamos pensar um pouco mais nesse circuito aqui, tudo bem? Sabemos então que aqui nós já fizemos o cálculo. Nós sabemos que aqui nós temos 1 ampere nesse sentido e nós temos uma queda de tensão aqui no valor de 5 kV. Vou fazer um outro circuito ainda mais simples aqui, que seria a minha fonte de corrente, jogando 1 ampere em cima de um resistor, que é aquele resistor de 5K, tá? E um outro resistor em série, que é o resistor equivalente desta associação de 2 e 6 kΩ, ok? Então eu sei que se eu pegar o R equivalente aqui, é igual a 1 sobre 5K, mais, desculpe, não é 5K, é 2K, mais 1 sobre 6K, que eram aqueles dois resistores que são resultante, né? 4 e 4, ou 4, 8 em paralelo com 8 dá 4, mais 2, 6, e o lado de cá 2. Então é o 6 e o 2. Isto aqui, 1,5 kΩ. 1,5 ohms, ok? Então eu sei que esse resistor aqui ele tem 1,5K. Muito bem, agora ficou fácil de fazer esses cálculos, não é mesmo? Eu sei que eu tenho um resistor de 5 com um resistor de 1,5. Eu tenho uma resistência equivalente de 6,5 kΩ. E tenho aqui uma corrente que eu já sei. A corrente que vem para cá é de 1 ampere. Muito bom. 1 ampere, segundo a lei de Ohm, eu vou ter uma queda de tensão nesse sentido de 5 kV.
Esse mesmo ampere vai descer para cá, em cima dessa minha resistência de 1,5 kΩ, e vai me gerar também uma queda de tensão de 1,5 kV. Muito bem, então eu sei que em cima desse resistor eu vou ter uma corrente de 1 ampere e vai me gerar 1,5 kV de queda de tensão. Ou seja, neste ponto eu vou ter 1,5 kV em cima de dois resistores em paralelo. Resistores em paralelo, a tensão permanece a mesma para ambos, ou até mais se houver mais de dois resistores em paralelo. Então eu sei que a tensão em cima de cada um deles é de 1,5 kV. Então eu sei que aqui eu tenho 1,5 kV e aqui também 1,5 kV. O que me torna o cálculo muito fácil, porque 1,5 em cima de um resistor de 2K, que é a única coisa que eu tenho, eu já tenho a corrente em cima dele. Veja, o meu IR1, tá, vai ser igual aos meus 1.500 volts dividido por 2.000 ohms. Tá? Isto aqui vai me dar uma corrente, vamos fazer aqui na calculadora, 1.500 dividido por 2.000. Isso vai me dar um valor de 0,75 amperes, ou seja, 0,75 amperes. Essa é a corrente que vai estar em cima deste resistor. Eu chamei isso aqui de I2, certo? Chamei isso aqui de I2. Será 0,75 amperes. Ótimo! Se eu tenho 1 ampere chegando no meu nó e eu já sei que 0,75 saiu, quanto falta para 1 ampere? Vou até fazer aqui, menos 1 ampere é igual a 0,25. 0,25 ampere é o que vai correr para o meu lado direito, as minhas malhas do lado direito. Muito bem. 0,25 ampere é o que estará em cima de R2. Se eu quiser saber a queda de tensão, eu tenho que multiplicar 0,25 por 2.000 ohms, vezes 2.000 ohms, que vai me dar 500 volts em cima desse resistor. Ótimo, perfeito. Muito bem, chegamos aqui então com 0,25 ampere para dividir para dois resistores em paralelo de 8 kΩ, o que me resulta em 4 kΩ cada um. Eu sei que, como são iguais, vou dividi-lo ao meio. Então, 0,25 dividido por 2 vai me dar 125. Eu vou ter um I de 0,125 amperes para cá. E para cá a mesma coisa, 0,125 amperes. Perfeito? Bom, se eu tenho o I descendo, eu tenho a queda de tensão subindo. Então, eu tenho que multiplicar esse valor por 8.000 e eu acharei a minha queda de tensão, que é de 1.000 volts. 1.000 volts é a minha queda de tensão. Se ele é a minha queda de tensão aqui, é exatamente a mesma aqui. Porque eles estão em paralelo. Então, a tensão é exatamente a mesma. Se quiser fazer o cálculo, pode, a corrente é a mesma, o valor é o mesmo, vai tudo igual. Temos aqui então o cálculo feito para todos os casos do nosso circuito, aqui sob a influência da nossa fonte de corrente I1. O que nos falta agora é o terceiro circuito. Vamos analisar o circuito sob a influência de V2. Deixamos I1 em aberto, curto-circuitamos a fonte de 10 amperes, a V1, e vamos ver como fica este circuito. Muito bem, a terceira parte dos nossos cálculos é exatamente a parte que mexe com o V2, como eu acabei de falar. Temos a nossa fonte de corrente aberta, temos a outra fonte de tensão em curto. Então vamos lá, vamos fazer os mesmos cálculos agora para esta fonte. O que temos aqui? Nós temos esse resistor aqui fora do circuito, porque está em circuito aberto. Temos R1 em série com R2, então nós temos 2 mais 2, 4 kΩ, em paralelo com 8, que é o R5. Então, essa R equivalente aqui vai ser igual a 4, 1 sobre 4K,
mais 1 sobre 8 quiloohms, perfeito? Aqui é tudo 1 sobre. Isto aqui me resulta, é 1 dividido por 4.000, vou acumular na memória, temos mais 1 dividido por 8.000, vamos acumular na memória e vamos dividir 1 pelo que temos acumulado em memória, que vai nos dar o valor de 2,666, vou arredondar aqui para 7, vou colocar 2,6667, tá? Isto aqui vai ser igual a 2,667 ohms, é 2.000, 2.667 quiloohms, ok? Então, esse resistor, que eu acabei de calcular, é a resultante destes três. Ok, eles estão em série, então esse resistor está em série com mais esse R3. Então eu tenho que somar esses 2,677 mais os 8.000 ohms ou 8K ohms, que é este aqui, o que vai me dar em 10,667, aqui é um 6, certo? Esse aqui é o meu resistor equivalente de tudo. Então, segundo a lei de Ohm, nós temos que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência, que no nosso caso nós teríamos 20 volts dividido por 10.667 ohms. Isso quer dizer que a nossa corrente aqui é igual a 20 dividido por 10.667. Isso vai resultar em 0,0018, vou arredondar, vamos matar isso aqui, tá? Porque está menor que 5, então 187. 0,00187 amperes. Perfeito? Ok, mas em que sentido está essa corrente? Essa corrente está no sentido aqui, ó. Está descendo, essa corrente desce. Então, essa corrente é no valor de 0,00187 amperes. Perfeito? Então, essa corrente vai descer e vai subir por aqui e vai seguir por ali. Nós temos esses 4 em paralelo com 8, como nós fizemos lá em cima. Muito bem. Como descobrir o que nós teremos em cada um dos ramos? Nós sabemos que esse resistor equivalente entre 4 e 8 é 2,67. Bem? E eu sei também que quando essa corrente somar aqui neste nó, ela vai voltar a aparecer no mesmo valor aqui. Então eu sei que aqui, neste sentido, em cima do R3, eu terei uma corrente de 0,00187 amperes. Se eu quiser saber a queda de tensão e quero, porque eu preciso desse valor agora, então eu vou fazer esse valor, 187, isso, vezes 0,00187, que multiplica um resistor de 8.000 ohms, que vai me dar uma queda de tensão de 14,96 volts. Perfeito. Então, se eu sei que aqui eu perdi 14 e não tenho mais nada, só tenho outro circuito, quanto eu tenho para perder lá? Quanto me sobrou de tensão? 20 volts menos 14, veja, se eu pegar aqui 20 volts menos 14,96, 0,04 volts, é o valor que eu tenho em cima desse resistor. Perfeito? E tenho também depois nesses outros caras, mas aqui eles estão em série, a coisa fica diferente. Mas eu já posso calcular aqui em cima já, perfeito. Eu sei que eu tenho 8, eu quero saber a corrente que vou ter em cima de R5. Então eu tenho 5 volts correndo aqui neste sentido. 5 volts dividido por 8.000, 5 dividido por 8.000
vai me dar 0,00063 ampere. São 3 zeros, certo? Certo. Então eu sei que essa é a corrente que está descendo por este, que está passando pelo meu R5. É 0,00063 ampere. Aqui tem um 0,4 ainda, né? Tem um 0,4 volts. Muito bem. Então, o que resta fazer agora? Eu sei que essa corrente que está saindo, que está chegando aqui, é de 187, tá? 0,0187, e está descendo 0,063. Se eu subtrair uma da outra, eu sei a corrente que está passando por esses dois que estão em série. Porque resistores em série, a corrente é a mesma, a tensão é que varia em função do valor do resistor. Fácil. Então eu pego aqui o valor da corrente, que era 0,00187, e subtraio o valor da corrente que eu sei que está passando pelo R5, 63. Isso aqui vai me resultar, veja, vamos puxar a calculadora para cá, menos 0,000187. Vai me resultar 0,0124. Então, 0,00124 amperes é a corrente que me passa para cá. Então, para cá, eu estou vindo com 0,00124 amperes, que é exatamente a corrente que vai vir para cá em R1, gerando uma queda de tensão aqui, tá? Essa aqui eu vou até reescrever, 0,0124 amperes, que eu vou multiplicar por 2000, vou multiplicar por 2K, e vai me dar 2,48 volts de queda de tensão. Aqui eu tenho, então, a mesma corrente, de 0,00124 amperes, e eu tenho a mesma tensão, que é de 2,48 volts. Somando isso aqui, vai dar uma diferencinha, que são os arredondamentos. Então, nós temos aqui todos os cálculos já feitos para esta malha, que está sob a influência de V2. Muito bem. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é pegar os três circuitos e fazer a soma ponto a ponto. A soma que eu digo é soma ou subtração, dependendo do sentido. Por exemplo, vamos pensar no R1. O R1 eu tenho aqui, ele é um resistor de 2K, que sob a influência de V2, por ele passa uma corrente de 0,00124 ampere e uma queda de tensão de 2,48 volts. Bom, a corrente está seguindo da esquerda para a direita. Então eu tenho que somar, porque ela está da esquerda para a direita. Já aqui eu tenho, deixa eu ver esse outro aqui. Esse outro circuito, eu tenho uma corrente da direita para a esquerda. Então eu vou somar esses dois e subtrair por este. Ok? Então a corrente em cima de R1 será o quê? 0,0125. Eu vou aproveitar esse pedacinho aqui, ó, e vou colocar aqui. E R1 é igual a 0,00125 mais o circuito aqui de baixo, que é de 0,0124. 0,00124 menos, isso aqui é somado, menos 0,75. Tá ok? Então vamos somar isso. Nós temos 0,00125 mais 0,00124 igual menos 0,75, que vai me dar 0,74. Bom, esta já é a corrente que virá em favor da maior aqui, que veio para cá. Então, tenho aqui então o meu I em cima de R1, ele será exatamente igual a 0,747 amperes, certo? Amperes. Ok.
essa é a minha corrente em cima desse resistor. Bom, o que eu estava querendo, como eu falei no começo, era saber qualquer ponto. Digamos que fosse esse, eu já teria o cálculo feito. Bom, e que queda de tensão eu teria em cima desse resistor aqui? Muito fácil. É só multiplicar esse 0,747, tá? Eu vou deixar até arredondando, vai dar erros de arredondamento, isso é normal. Então, 0,747 vezes 2.000. Eu tenho uma queda de tensão de 1,49 volts. 1,49 volts. Ok? Então, isso é o que nós teremos nesse resistor. No próximo. E assim nós vamos fazer um a um. Tá? Esses são os cálculos para o R1. E será análogo para R2, 3, 4 e 5. Eu vou fazê-los e para não incompridar muito o vídeo, eu vou dar uma paradinha e retorno com os cálculos feitos a seguir. Muito bem, de volta agora com os cálculos feitos. Então aqui as resultantes. Eu tenho 0,747 amperes neste sentido aqui, da direita para a esquerda, sobre R1, gerando 1,49 volts de queda de tensão. Temos aqui, sem mistério nenhum, né, a própria fonte de 1 ampere empurrando 1 ampere em cima de R4, gerando 5 kV de queda de tensão. Temos aqui, em cima de R2, uma corrente de 0,252 amperes da esquerda para a direita, gerando 504 volts de queda de tensão. Em cima de R3, temos 0,127 amperes, gerando 0,16 volts de queda de tensão. Em cima de R8 nós temos 126 amperes com 10,10 volts de queda de tensão. Veja aqui que deveria ter dado mais ou menos o mesmo valor e houve uma pequena diferencinha, tá vendo? 0,127 para 0,126, 10, 16, são erros de arredondamento. Eu tive, como vocês viram durante os cálculos, teve lugar que eu cortei zeros, teve lugar que eu cortei daí para lá, teve lugar que eu arredondei, enfim, são pequenas diferenças. E como saber se isso está certo ou errado? Eu fiz aquela nossa boa e velha simulação no Isis Proteus. E aqui está o circuito. Eu tenho o mesmo circuito que nós tínhamos lá, eu enfiei um amperímetro aqui e um amperímetro aqui, para saber a corrente em cima de R5 e a corrente em cima de R1. Vamos rodar isto e vamos ver 747, quando lá nós tínhamos 747, e aqui tem que dar 126, ou alguma coisa próxima de 126, uma vez que sabemos que temos erros de arredondamento, 125, tá? Perfeito, tudo na casa de miliamperes, por isso que vocês não estão vendo esses monte de zero que tem por aqui. Se eu correr 1, 2, 3, vai para miliamperes. Perfeito? Então essa foi mais uma videoaula, desta vez explicando o teorema da superposição, ok? Se vocês gostaram, clique no joinha, deixe o seu ok lá, que isso ajuda muito a gente. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, inscrevam-se no nosso canal para ficarem atualizados e receberem sempre em primeira mão as nossas novidades. Ok? Obrigado pela companhia e até a próxima!